do problema. Se você analisar, 27% de todo o PIB do Brasil, ele tem algum tipo de contribuição do agronegócio. Ou seja, quando a gente diz que o agro é top, o agro é tudo, a gente não está falando simplesmente da alimentação dos brasileiros, a gente também está falando da composição do nosso produto interno bruto, né? Daquilo que move a nossa economia. E se você fala que é 27%, tem a ver, tem uma contribuição do agronegócio de forma direta, você tem que lembrar que quando as pessoas ganham dinheiro no agronegócio, elas gastam dinheiro em outros produtos. Então, se esse 27% ele reduz, ele pode acabar desencadeando algum tipo de crise muito severa. E 48% de todas as exportações do Brasil estão relacionadas no agro. Quando é assim, você lembra que isso está mantendo a nossa balança comercial. Ou seja, aquilo que a gente exporta menos aquilo que a gente importa vai gerar para a gente um superávit na balança comercial. Gerar esse bônusinho ali que a gente tem. Se não tiver mais esse negócio ali, o que vai acontecer com o nosso dólar? Porque quando alguém tem que comprar reais, né, para poder importar os nossos produtos, essa pessoa está contribuindo para que nossa balança comercial ela fique positiva. Com a China, com os Estados Unidos, com todos esses lugares. Se a gente não tem isso, a gente teria um aumento no preço do câmbio. Agora lembra, seu celular foi fabricado onde? No Brasil? As coisas todas que você consome, tudo isso foi, né, fabricado fora, ou tudo isso vem de importação, o trigo, todas essas coisas, né? Então é muito importante que você compreenda esse cenário quando a gente está falando o que significa a exportação, porque muita gente fala, é só menos dinheiro para o agro, né? Então a galera que simplifica as coisas assim, como se os caras do agronegócio eles fossem de outro planeta, que nada disso impacta a nossa vida. Não é assim que funciona. E a gente tem 74 milhões de empregos diretos ou indiretos aqui que acabam entrando no setor. Por quê? Você tem que lembrar, Raul, não é muito isso? Não, mas você tem que lembrar que é o seguinte, o cara que plantou soja aqui, do nada ele vai precisar levar essa soja para outro lugar, ou vai levar para um processamento de um óleo de soja, ou alguma coisa. Todas essas indústrias estão relacionadas de alguma forma ao agro, né? Não só a produção de alimentos, mas a produção daquilo que a gente vai exportar, ou alguma coisa envolvendo látex, tudo isso que a gente muitas vezes nem pensa que é agronegócio, é agronegócio. E a gente tem também um consumo aqui, e aí o dado é mais complicado, que são 49 milhões de toneladas é o consumo de fertilizante do ano de 2025, né? Uma alta de 7,7% comparado com 2024. Então, o agronegócio, ele é a espinha dorsal da economia brasileira. O agronegócio brasileiro alimenta 1 bilhão de pessoas ou mais, no mínimo. Estou falando o menor número possível. Hoje em dia, já se acredita que é muito mais de pessoas no mundo. E isso tudo está em risco. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Aqui que vem o verdadeiro problema. Quando a gente está falando de fertilizante, a gente quer dizer que para garantir essa produção, essa espinha dorsal funcionando, o agronegócio é totalmente dependente de fertilizar o solo mesmo, de preparar o solo para o plantio, de diversos tipos de coisas. Você não tem, tipo assim, não é só a coisa que a gente aprende na escola, né? Você joga a sementinha no chão e ela nasce. Hoje em dia a gente depende de alguns produtos. Nitrogênio, né? 80% do nitrogênio do Brasil ele é importado. E 30% é importado de quem? Do Irã. Então, esse é um ponto. 96% do potássio, ele é importado também da Rússia e da Bielorrússia. A gente já estava tendo problema com essa cadeia de produção por conta do conflito da Rússia com a Ucrânia. 45% do fósforo é importado também do Marrocos via o Estreito de Hormuz. No geral, então, o Brasil ele tem uma dependência gigantesca por erros históricos de diversos governos. Isso aqui não veio do dia para a noite, não veio do governo Lula, não veio do governo Bolsonaro, veio de uma estratégia do Brasil, né, de focar somente na produção, acreditando no multilateralismo, que o mundo ia permanecer para sempre em paz. 85% de tudo que a gente usa como fertilizante é produto importado e somente 15% é fabricado no Brasil. O que significa isso na prática, né? O Brasil, ele não tem fertilizante. Raul, tem alguma coisa que falta para a gente produzir fertilizante no Brasil? Algum tipo de pedra, algum tipo de petróleo? Não, faltou estratégia, né? A gente teve um conjunto de empresas que sofreram com tarifas extremamente altas, com falta de mão de obra qualificada, com falta de profissionais mesmo para contratar, com um custo altíssimo de implantação industrial, com um custo alto de importação de maquinário, e tudo isso culminou para que a gente montasse essa dependência lá de fora. Não é que é um acidente, é que quando a gente vai olhar para a história do Brasil, como o Brasil foi organizado, os nossos governantes queriam que essa dependência existia. Foi muita gente que recebeu muito dinheiro para que nada acontecesse. E agora a gente coloca em risco, então, todo o agronegócio do Brasil. Isso é questão política? Isso depende de agora ser de esquerda ou de direita, né? Se faltar fertilizante no Brasil, tem alguém que consiga resolver isso em 6 meses?
Fábricas que precisam de muito tempo para se desenvolver. A nossa indústria é completamente sucateada. Aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né, que essa coisa de depender simplesmente do agronegócio e colocar tudo nas costas do agronegócio, que ela é problemática, é nesse tipo de coisa. Porque quando você tem um problema que falha de importar uma colheitadeira, alguma coisa que o Brasil também não produz, né, em larga escala, esse tipo de coisa demora mais tempo para dar problema. Quanto tempo dura uma colheitadeira? Agora, quanto tempo a gente fica sem fertilizante? Será que a gente consegue garantir a safra desse ano? Né? Essas são as perguntas que estão na cabeça de todo mundo agora e que ela não tem uma resposta específica. Muito provavelmente a resposta é não. Ninguém tem armazenado esses fertilizantes. Quando a gente fala de petróleo, muitos países armazenam petróleo. Quando a gente fala de vários outros produtos, né, muitos países armazenam. Agora, quando a gente está falando de fertilizantes, especificamente, o Brasil não tem uma boa capacidade de estocagem disso aqui. Deve ter produtor que tem cara que é mais organizado, tem cara que é menos organizado, mas como estratégia de país, a gente não tem de onde tirar esse fertilizante de uma hora para outra. Ou seja, a gente depende da solução do Estreito de Hormuz nesse momento. E aí, o que pode ser mais complicado? Existe uma tese de que, na verdade, esse ataque ao Estreito de Hormuz, ele pode ter sido feito em partes, não totalmente, né, por conta do Brasil. E esse é um ponto que algumas pessoas não conseguiram compreender da estratégia dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos colocou um gargalo no petróleo da Venezuela aqui, para que a Venezuela não pudesse mais exportar petróleo, ok? Isso resolveu, a Venezuela não vai exportar petróleo. Colocou um gargalo no Irã, que também não vai conseguir mais exportar petróleo. E, ao mesmo tempo, tem um efeito. Quem é nosso maior importador de soja? A China. A China é nosso maior importador de soja, ela utiliza isso para dar ração para animais e para produzir alimentos ali. Então, a China enfrenta a inflação